pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para ministrar uma mensagem no teu coração e eu desejo que Deus lhe fale profundamente com cada um de nós, amém? Hoje, neste momento, eu quero trazer uma mensagem que o Senhor ele colocou no meu coração, escrito lá no livro de João, capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Antes de eu ler, eu quero contar o que aconteceu para vocês poderem entender. Aqui conta a história da multiplicação dos pães e peixes. Essa história ela é bem conhecida, né? Porque muita gente fala, sabe, da multiplicação. A multiplicação ela é um momento que é muito conhecido na história bíblica. Então, a multidão ela sempre se achegava a tentar ir perto de Jesus. Sempre a multidão seguia Jesus de uma forma ou de outra. Quando Jesus ele habitou aqui no mundo, sempre havia muitas multidões atrás dele. Onde ele ia, as multidões o seguiam. E olha o que aconteceu. Vamos ler do versículo 3 ao 6. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: Onde compraremos pão para dar-lhes de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Glória a Deus. Se você ler o restante do capítulo, você vai entender como aconteceu, depois como se passou. Então, Jesus ele já chegou a Felipe, né? Ele chegou assim a Felipe, ele falou: Felipe, como que nós vamos comprar, como que nós vamos dar comida para toda essa gente? Só que a Bíblia, ela é clara, ela fala, olha, a Bíblia fala o seguinte, Jesus ele já sabia o que ele havia de fazer. Jesus ele estava fazendo a simples pergunta, Jesus estava fazendo a simples pergunta, a simples questão, tocando na tecla, né, que nem nós fala hoje em dia, para testá-lo, porque Jesus ele sabia o que ele havia de ser feito, ele sabia o que havia de se fazer, ele sabia o que ele ia fazer. Então ele disse a Felipe: olha Felipe, como que nós vamos comprar? E no final, no versículo de baixo, Felipe fala: olha, nem 200 denários não dá por ser muita gente. Mas Jesus, ele não perguntou por perguntar, ele perguntou para testá-lo, porque ele sabia o que ele havia de ser feito. A Bíblia fala que quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele operou muitos sinais, prodígios e milagres, inclusive a multiplicação. Felipe ele já estava um bom tempo com Jesus, ele era apóstolo, ele era discípulo. E então naquele momento Jesus ele estava testando. Muitas vezes em certas circunstâncias da nossa vida, em certas situações, Jesus ele vai testar o nosso caráter. Jesus ele vai testar a nossa fé, ele vai testar a nossa paciência, ele vai testar tudo para saber como nós estamos em meio a tantas situações. Então vai chegar um momento certo da nossa vida que Jesus ele vai chegar a nos testar. E não porque simplesmente ele quer provar se temos fé ou não, mas porque é necessário, né? Lá em Tiago capítulo 1, verso 12, o apóstolo Tiago ele falou que é necessário nós sermos provados para depois recebermos a coroa da vida. A coroa da vida representa a nossa bênção. A coroa da vida ela representa o pedido que você tem feito a Deus. É que nem eu tenho tocado na tecla essa semana sobre deserto. Eu não sei porquê, mas eu tenho sentido de falar sobre deserto aqui essa semana nas orações. Porque tem muita gente que eles pensam em desistir. É necessário o deserto, eu não canso de dizer, é necessário o deserto para você chegar na terra da promessa. Então Jesus, ele estava testando no momento Felipe para saber se Felipe, ele estava pronto. Porque Jesus, ele fez discípulos para ser ministros dele. Jesus, ele falou: eu estou indo para o Pai, mas eu deixo uma missão com vocês. E a missão que eu deixo com vocês é preguem o evangelho. Tudo que vocês colocarem à mão, vocês abençoarão, vocês expulsarão demônios, tudo que vocês fizerem em meu nome, vocês
receberam bênçãos. Então Jesus ele estava preparando os discípulos, ele estava preparando os apóstolos para que quando ele fosse crucificado e ressuscitasse, que ele subiria ao Pai, ele deixaria testemunhas. Então nesse exato momento Jesus ele estava preparando. É o que acontece comigo, é o que acontece com você. Jesus ele está nos preparando pelo que há de vir. Talvez você fale, eu não aguento mais essa luta. Às vezes eu não sei explicar, eu oro, parece as pessoas até me criticam porque eu sou cristã e acontece tudo isso na minha vida. Preste atenção. Jesus ele está nos preparando. É que nem eu estava assistindo uma pregação semana passada que uma pastora ela falou assim que a gente se compara muito com as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo, as pessoas falam que elas não passam 1/3 de luta que nós passamos. Mas será que se você pudesse dar uma espiadinha no seu futuro, você entenderia por que o inimigo afronta tanto? Você entenderia por que é tanto deserto? Porque se nós pudéssemos dar uma olhada na terra da promessa, o povo de Israel, eles não olharam ainda, eles foram espionar a terra, Josué, Caleb e outros, só que eles falaram, não, a gente não vai poder conquistar essa terra porque tem gigantes, porque tem muralhas, são muito altas, então nós não vamos conseguir. Toma cuidado com as tuas palavras, porque a negatividade é o que atrai você ao deserto, é o que atrai ao seu deserto não ter fim. Porque Deus ele não criou deserto para o ser humano. Deus ele não criou deserto para os filhos dele e nem para as filhas dele. Mas ele criou deserto como uma escola. A escola é fundamental para o nosso ensino. Se eu e você nós somos o que somos hoje, se você tem a sua profissão, se você é formado em tal área, é porque você estudou para isso. Então, para você chegar na terra da promessa, você vai passar pela escola, você vai passar pelo deserto, para mostrar que você é um mais que vencedor em Cristo. Amém? Então, Jesus, ele estava preparando. Jesus, ele sabe o que ele vai fazer na sua vida. Por isso, quando você ficar questionando, não questione. Porque Felipe, ele achou que Jesus, ele não sabia o que havia fazer. Por isso perguntou. Mas Jesus, ele pergunta para você hoje. O que nós vamos fazer? Mas ele pergunta para te testar, porque ele sabe o que ele vai fazer na tua vida. Amém? Bom, agora eu quero fazer uma oração por você. Se você puder fechar os teus olhos e orar, vamos entrar na presença de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco, Senhor Jesus, neste momento aqui diante da Tua santa e poderosa presença, para te agradecer pela Tua palavra, te agradecer pela Tua presença. Ah, meu Pai, o Senhor sabe, todos os dias o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer com a nossa vida. Meu Pai, quantas vezes a gente questiona tanto, meu Pai, a Tua sabedoria. Ô Senhor, mas nós sabemos que Tu sabes o que o Senhor há de fazer pela nossa vida. Ô meu Pai, o deserto que temos passado, as provações, as lutas não são para sempre, porque o Senhor não criou o deserto, o Senhor não criou a prova para sempre, mas o deserto ele é um caminho a ser passado para que nós pudéssemos retornar o que o Senhor quer que nos tornemos. O Senhor quer, meu Pai, moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida, moldar a nossa casa, moldar a nossa família. O Senhor quer moldar tudo que é em nós. Oh, meu Pai, então pode moldar, Senhor, que nós cheguemos, que nós alcancemos a graça, que nós alcancemos favor diante de Ti, que nós possamos chegar, meu Pai, se tornar uma pessoa que o Senhor quer que sejamos, porque, meu Pai, o deserto ele é um treinamento para nós chegarmos na terra da promessa, e nós cremos, meu Pai, que o deserto é só um caminho, é só uma escola, é só um ensinamento, assim como o Senhor queria ensinar Felipe, queria preparar Felipe. Prepara-nos, Senhor, porque o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que zela, o Senhor é Deus que faz, que molda, que transforma, que vivifica, que reedifica, que reconstrói, para nos tornarmos, meu Pai, a Tua imagem e semelhança. Lá em Gênesis capítulo 1, a Tua palavra diz que o Senhor nos criou para sermos conforme a Tua imagem e semelhança. Oh, meu Pai, então que nós possamos ser de caráter,
a tua imagem e semelhança, meu Pai, porque nós queremos ser moldados até o Senhor achar que estamos perfeitos para viver o tempo da promessa, para viver, meu Pai, a nossa petição, para viver os nossos sonhos, os nossos projetos, os teus projetos para a nossa vida, que nós possamos ser moldados, que nós possamos ser provados, mas no momento da prova sermos aprovados, que o Senhor venha ser a nossa força para nós nunca desistir, porque o inimigo, ele todos os dias, meu Pai, ele quer armar uma cilada para tentar nos destruir, mas ele já é um derrotado, Senhor, e nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E é por isso, meu Pai, que a nossa confiança, todas as vezes, meu Pai, que vier um momento de luto, um momento da batalha, nós entregamos as nossas guerras, as nossas dificuldades nas tuas mãos, porque é o Senhor que peleja as nossas guerras. Em nome de Jesus, meu Pai, venha nos abençoar, venha ser presente na nossa vida todos os dias, Senhor, porque a nossa confiança está depositada no Senhor. Amém. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que oram junto comigo. Abençoe a vida de todos aqueles que entregam as suas vidas para Ti, que estão presentes no Teu altar, que estão se dobrando perante o Senhor, que estão se humilhando, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Em nome de Jesus, Pai, venha nos preparar, assim como o Senhor preparou Pedro, assim como o Senhor preparou Felipe e tantos apóstolos. Prepare-nos também, Senhor, porque queremos ter um coração de acordo com o Teu, queremos ter um coração puro, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um beijo, fique com Deus, fique na paz e até amanhã na presença do nosso Deus. Tchau, tchau.